Nascido em 26 de abril de 1963, em Pequim, na China, Jet Li cresceu em um ambiente que, apesar de culturalmente rico, estava profundamente marcado pela reconstrução nacional, pela escassez e por dores que deixaram marcas permanentes em sua trajetória. Desde muito cedo, o pequeno Li Lianji teve que lidar com perdas que muitas crianças jamais deveriam experimentar. Seu pai, um trabalhador simples e dedicado, faleceu quando ele tinha apenas 2 anos de idade. A ausência do pai foi como uma sombra que se estendeu sobre sua infância. Uma ausência que moldou silenciosamente seu caráter, sua visão de mundo e a forma como ele se relacionaria com a disciplina, o silêncio e o sofrimento ao longo da vida. Sem a figura paterna, sua mãe teve que carregar o peso de sustentar e cuidar de 5 filhos sozinha. Ela fazia o possível para garantir o mínimo necessário dentro de uma China ainda muito abalada por suas recentes convulsões sociais e políticas. A década de 60 foi particularmente difícil para famílias comuns, e os Li não foram exceção. Eles viviam com simplicidade extrema. Não havia luxos, e muitas vezes, nem o essencial. As refeições eram modestas, e as roupas, muitas vezes herdadas dos irmãos mais velhos. Jet Li cresceu em um apartamento coletivo típico da época, compartilhado com outras famílias, sem privacidade, com banheiros comunitários e um espaço mínimo para brincar ou sonhar. Mas, em vez de reclamar, ele absorveu aquela realidade como parte de sua formação, aprendendo desde cedo a se adaptar ao que a vida lhe oferecia. A mãe de Jet Li, apesar das dificuldades, era uma mulher resiliente, firme e protetora. Ela se tornou sua base emocional, mesmo sem poder oferecer grandes confortos. O jovem Li aprendeu a observar em silêncio, a obedecer, a ajudar em casa, a cuidar dos irmãos. Com o tempo, desenvolveu uma maturidade precoce. Era mais introspectivo que as outras crianças, mais contido, mais atento. Essa característica marcaria profundamente sua personalidade futura. Aos 8 anos de idade, em uma atividade escolar de verão organizada pelo governo, Jet Li foi levado a um campo de treinamento de Wushu, a arte marcial tradicional chinesa que mistura filosofia, técnica corporal e concentração espiritual. Foi ali que um treinador percebeu, quase de imediato, que aquele garoto franzino tinha algo especial. Sua flexibilidade, equilíbrio e agilidade eram impressionantes. Mas mais do que isso, sua capacidade de concentração e entrega chamavam a atenção. O garoto parecia absorver os ensinamentos com uma intensidade incomum, como se sua mente estivesse em outro nível. O treinador viu ali um diamante bruto. Foi assim que Jet Li foi aceito no Instituto de Esportes de Pequim, um centro extremamente rigoroso, conhecido por moldar atletas de elite com treinamentos que exigiam muito mais do que força física. As crianças que ingressavam lá deixavam de viver uma infância comum. A rotina era extenuante. Acordavam antes do nascer do sol, treinavam por horas, estudavam em horários determinados, comiam refeições simples e repetiam os exercícios até que seus corpos e mentes se fundissem em disciplina absoluta. Jet Li se destacou desde o início, mas também sofreu. O treinamento era doloroso. As mãos sangravam, os músculos se rasgavam e os limites físicos eram empurrados dia após dia. Não havia espaço para choro, para fraqueza, nem para a saudade de casa. Os treinadores eram rígidos e o ambiente era frio. Muitos desistiam. Jet Li, não. Apesar das dores e das privações, ele persistia em silêncio. Sabia que aquilo talvez fosse sua única chance de construir algo maior. A disciplina que aprendeu ali se tornou sua segunda pele. Aquela fase, que para muitos seria um trauma, se tornou para ele um alicerce. Não era mais apenas o garoto órfão de pai e criado na pobreza. Ele estava se moldando como um guerreiro. Aos 11 anos, Jet Li venceu seu primeiro campeonato nacional de Wushu. Não foi apenas uma vitória esportiva, foi o início de uma mudança radical. Ele passou a viajar representando a China, mesmo tão jovem, e conheceu outras províncias, outras culturas e outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, as exigências aumentaram. A pressão para representar o país, para ser um exemplo de excelência e honra, se tornou constante. Ele treinava exaustivamente, mesmo quando adoecia, mesmo quando estava emocionalmente abalado. A fama no esporte chegou, mas com ela veio também o isolamento. Ele não tinha tempo para amizades duradouras, nem para brincadeiras, nem para conhecer o mundo fora dos ginásios.
Sua infância foi vivida entre tatames, disciplina militar, dores musculares e noites solitárias. O passo decisivo rumo à fama internacional veio em 1982, quando ele foi escalado para o papel principal no filme O Templo de Shaolin. Este filme não foi apenas um sucesso. Foi um fenômeno cultural que impactou profundamente o cinema chinês e a juventude da época. A produção, que misturava espiritualidade, arte marcial tradicional e uma narrativa envolvente, apresentou Jet Li como o herói perfeito, disciplinado, veloz, carismático e, acima de tudo, verdadeiro. A forma como ele se movia na tela transmitia autenticidade, e o público percebia que não havia truques ou dublês. Ele era o que mostrava. Esse filme não só marcou o início de sua carreira cinematográfica, como também deu início a uma era de ouro para os filmes de artes marciais no cinema chinês. Jet Li não era apenas um ator, era uma espécie de símbolo nacional, um representante da disciplina, da honra e do poder da cultura chinesa. Nos anos seguintes, Jet Li estrelou diversas continuações e outros filmes épicos, como Shaolin Temple 2 e Shaolin Temple 3, consolidando sua imagem como o novo rosto do cinema de ação asiático. Mas, com o sucesso, vieram também as primeiras pressões da indústria. Ainda muito jovem e com pouca experiência em negociações, Jet Li confiava cegamente em produtores e empresários que cuidavam de sua carreira. Ele assinou contratos longos e restritivos que, com o tempo, se mostraram altamente desfavoráveis. Seu trabalho era intenso, o ritmo de filmagens exaustivo e os ganhos nem sempre condizentes com o sucesso comercial das produções. Naquele momento, ele começava a entender que fama e reconhecimento público não garantem controle sobre a própria vida. Em entrevistas posteriores, Jet Li revelou que muitas decisões sobre sua carreira foram tomadas sem que ele sequer tivesse voz ativa, sendo muitas vezes tratado mais como um produto de marketing do que como um artista. Apesar disso, sua popularidade crescia de forma vertiginosa. O público o amava. Cada novo filme era um sucesso de bilheteria. Títulos como Once Upon a Time in China transformaram Jet Li no lendário Wong Fei-hung, herói popular chinês, e esse papel ampliou ainda mais sua influência cultural. Ele já não era apenas um campeão de Wushu ou uma estrela em ascensão, mas uma figura de reverência nacional. No entanto, a fama também trouxe o isolamento, a agenda lotada, os compromissos constantes, as viagens intermináveis e as exigências físicas e emocionais do trabalho no cinema começaram a cobrar um preço alto. Jet Li se via frequentemente sozinho, mesmo cercado de pessoas, e com pouco tempo para refletir sobre seus próprios desejos ou cuidar da sua saúde. Ele sabia que a imagem do guerreiro invencível precisava ser mantida a todo custo, e isso significava esconder cansaços, dores físicas e problemas pessoais. Não havia espaço para vulnerabilidade na figura pública que ele havia se tornado. A virada internacional em sua carreira veio no final dos anos 90, quando Jet Li foi convidado para atuar em produções de Hollywood. Seu primeiro papel em inglês foi em Máquina Mortífera 4, em 1998, onde interpretou o vilão Hua Xin-ku. Embora o personagem não fosse o protagonista, sua atuação chamou a atenção do público americano. A precisão de seus movimentos e o mistério em sua presença criaram uma expectativa imediata para vê-lo novamente nas telas. Em pouco tempo, vieram papéis de destaque como em Romeu Tem que Morrer, ao lado da cantora Aaliyah, um sucesso que o colocou de vez no radar global. Jet Li, então, se tornou uma ponte viva entre o Oriente e o Ocidente, algo raro e precioso na indústria do entretenimento. Ele conseguia levar consigo a estética do Wushu, a filosofia de respeito e disciplina, e fundi-las ao ritmo acelerado do cinema americano. Contudo, os bastidores dessa fase também guardavam histórias menos conhecidas. O choque cultural com Hollywood foi profundo. Jet Li, acostumado à reverência e ao respeito que recebia nos sets chineses, precisou se adaptar a uma indústria muito mais agressiva, competitiva e comercial. Os produtores americanos queriam explorar sua imagem de lutador exótico, muitas vezes tentando enquadrá-lo em estereótipos ou colocá-lo em roteiros que não faziam justiça à sua história e à profundidade de sua formação.
Ele revelou mais tarde que recusou vários papéis que julgava ofensivos ou simplistas demais, inclusive um papel em Matrix, que teria exigido que ele cedesse os direitos digitais de seus movimentos para sempre, algo que ele considerou desrespeitoso. Essa recusa mostra como, mesmo em meio ao auge da fama, Jet Li mantinha seus princípios. Ele nunca quis ser apenas uma peça no jogo. Sempre buscou preservar sua identidade, sua cultura e seu legado. O primeiro relacionamento importante de Jet Li foi com Huang Qiuyan, uma colega artista marcial que também havia sido sua companheira de treinos no Instituto de Esportes de Pequim. Eles compartilhavam origens humildes, disciplina rigorosa e um cotidiano moldado por suor e dedicação. Huang não apenas compreendia as dores físicas e emocionais do treinamento, como também fazia parte do pequeno círculo que acompanhou Jet Li antes da fama explodir. O casamento entre os dois aconteceu em um momento de transição na vida de Jet, quando ele começava a ganhar notoriedade no cinema chinês. Eles tiveram 2 filhas juntos e, por um tempo, tentaram viver uma vida familiar comum, ainda que cercada de pressões crescentes. No entanto, como ele mesmo confessaria mais tarde em entrevistas francas, o relacionamento não resistiu ao impacto da fama, a rotina de gravações, as viagens intermináveis e a pressão de sempre manter uma imagem pública impecável começaram a corroer os laços afetivos. Jet Li passou a ausentar-se cada vez mais de casa, mergulhado nos compromissos da carreira, enquanto Huang assumia quase sozinha a criação das filhas e a administração da casa. A distância emocional cresceu silenciosamente até se tornar insustentável. O divórcio, embora discreto, foi um marco doloroso na vida de Jet Li. Em uma rara declaração pública, ele revelou que aquele casamento havia acontecido mais por gratidão e lealdade do que por amor genuíno. A frase, ainda que sincera, gerou polêmica e críticas. Muitos viram nela uma frieza inaceitável, mas para Jet Li foi um momento de verdade. Ele admitia que havia entrado naquele relacionamento em um momento de vulnerabilidade, quando precisava de estabilidade e que, com o tempo, percebeu que seus sentimentos não eram compatíveis com a construção de uma vida conjugal duradoura. Essa honestidade, embora dolorosa, mostrou um lado humano do ator que até então era visto apenas como um símbolo de força e controle. A separação o afetou profundamente, especialmente por causa da distância que se criou entre ele e as filhas daquele casamento. Jet Li sempre foi reservado quanto à sua vida familiar, mas em entrevistas posteriores, deixou escapar que uma de suas maiores dores foi não ter estado presente na infância das filhas, não ter acompanhado de perto o crescimento delas e ter sido, de certa forma, um pai ausente por causa das exigências da fama. Depois da separação, Jet Li viveu um período de introspecção, no qual reavaliou suas prioridades e refletiu sobre a solidão que a fama frequentemente traz. Foi então que se aproximou de Nina Lichi, uma atriz de Hong Kong conhecida por sua beleza estonteante e talento artístico. Ao contrário do relacionamento anterior, com raízes na convivência e companheirismo esportivo, o vínculo com Nina começou em um cenário já consolidado pela fama. Jet Li já era uma estrela, e Nina, embora reconhecida, também enfrentava o escrutínio da mídia e o peso de viver sob os holofotes. Eles se casaram em 1999 e, juntos, tiveram 2 filhas, mas o início do relacionamento não foi simples. A imprensa sensacionalista da Ásia chegou a especular que Jet havia traído sua ex-esposa com Nina, o que gerou inúmeros boatos, manchetes maldosas e desentendimentos entre fãs. Embora nunca tenha sido confirmada nenhuma traição, a sombra da dúvida pairou por muito tempo sobre o casal. Jet Li, mais uma vez, se manteve em silêncio diante dos escândalos. Essa postura, embora respeitosa, também o tornou alvo de especulações. Muitos viam sua reserva como arrogância, outros como culpa. Na verdade, o que ele demonstrava era o desconforto real com a exposição de sua intimidade. Para ele, os assuntos do coração pertencem ao universo privado, e não à arena pública. Nina, por sua vez, optou por se afastar completamente da carreira artística para se dedicar à família, assumindo um papel essencial na vida doméstica e na criação das filhas. Essa escolha, embora admirável, também refletia o peso que muitas mulheres enfrentam ao lado de homens extremamente famosos.
o de abrir mão de seus sonhos para manter a estabilidade da família. A relação entre Jet Li e Nina, no entanto, resistiu ao tempo. Eles continuam juntos até hoje, vivendo de forma muito mais reservada e longe da mídia. Em raríssimas ocasiões, Jet mencionou que encontrou em Nina uma parceira compreensiva, silenciosa e paciente, que o ajudou nos momentos de maior fragilidade emocional e física. Aos 62 anos, Jet Li finalmente decide quebrar o silêncio. Depois de décadas sendo admirado como uma lenda viva do cinema de ação, o mestre das artes marciais revela uma verdade que muitos jamais imaginaram. Por trás dos olhares intensos, dos movimentos impecáveis e da imagem de guerreiro inabalável, havia um homem travando batalhas que ninguém via. Uma verdade que ficou enterrada por anos vem agora à tona de forma discreta, mas poderosa. Em suas palavras recentes, há confissões que surpreendem, arrependimentos que cortam fundo e revelações que desmontam a imagem de perfeição que o cercava. Sua saúde, sua família, os bastidores dos grandes estúdios e até mesmo os sacrifícios silenciosos que fez para manter uma fachada intacta. Tudo isso começa a ser desvendado. As imagens recentes, as declarações raras e os detalhes que quase nunca foram noticiados se conectam agora em uma narrativa que poucos ousaram explorar. Se você gosta de conhecer o outro lado da fama, aquele que raramente é mostrado, já deixa o seu gostei e se inscreva no canal. Sua inscrição é o que faz o YouTube continuar entregando conteúdos como este para você. Se quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, use o botão Super Thanks logo abaixo. Mas se não puder agora, apenas deixe nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa história. A sua participação é essencial. E não saia antes do fim, porque a última revelação sobre Jet Li pode mudar tudo o que você pensava saber sobre ele. Durante grande parte de sua carreira, Jet Li era conhecido por fazer suas próprias cenas de ação, sem dublês, assumindo riscos altíssimos para entregar performances autênticas. Nos anos 90 e início dos anos 2000, seus filmes exigiam sequências acrobáticas complexas, combates intensos e movimentos que desafiavam os limites físicos humanos. O público via essas cenas com admiração, mas quase ninguém sabia que, fora das câmeras, Jet Li saía dos sets muitas vezes com lesões graves. Fraturas, luxações, distensões musculares, lesões na coluna e nos joelhos foram apenas algumas das consequências de anos e anos forçando seu corpo além do limite. Em silêncio, ele acumulava dores crônicas, que muitas vezes eram mascaradas com remédios, fisioterapia rápida e um sorriso forçado nas entrevistas. Mas o corpo, por mais treinado que seja, tem seus próprios tempos e, eventualmente, cobra a conta. Em meados de 2010, Jet Li começou a perceber uma série de sintomas que não estavam relacionados apenas ao desgaste físico. Ele se sentia cada vez mais cansado, mesmo após longos períodos de descanso. Seu coração acelerava sem motivo aparente. Perdia peso com facilidade e sua energia, antes tão característica, parecia se esvair pouco a pouco. Foi então que veio o diagnóstico que mudaria completamente sua vida: hipertireoidismo. Essa condição, que afeta a glândula tireoide, altera o metabolismo e compromete diversas funções do organismo. Para Jet Li, que sempre controlou o próprio corpo com precisão quase sobre-humana, descobrir que seu metabolismo estava fora de controle foi um choque profundo. O hipertireoidismo provoca uma série de sintomas difíceis de lidar, como taquicardia, insônia, perda de peso repentina, fraqueza muscular, sensações de calor intenso, ansiedade e, em casos mais graves, complicações cardíacas. Jet Li, acostumado a lidar com dores físicas, se viu diante de um desafio diferente. Seu próprio corpo agora reagia de maneira imprevisível, e o controle que ele sempre teve parecia escapar por entre os dedos. Essa fase marcou o início de um declínio silencioso. Ao invés de anunciar publicamente a doença, ele optou por se afastar discretamente dos holofotes. Começou a recusar projetos, a aparecer menos em eventos públicos e, quando surgia em público, a mudança em sua aparência gerava espanto. A primeira grande onda de comoção veio em 2018,
quando uma foto dele tirada em um templo budista no Tibete viralizou nas redes sociais. Na imagem, Jet Li aparecia extremamente magro, com a cabeça raspada e uma expressão cansada, muito diferente do herói jovem e forte que o mundo estava acostumado a ver. Muitos fãs chegaram a pensar que ele estava à beira da morte. Os rumores se espalharam rapidamente. Sites e jornais publicaram manchetes alarmantes. Comentários nas redes sociais se multiplicaram, misturando tristeza, preocupação e incredulidade. Pela primeira vez, o mundo teve um vislumbre claro de que algo realmente grave estava acontecendo. Diante da comoção, Jet Li decidiu se pronunciar. Em uma entrevista comedida, confirmou que estava lutando contra o hipertireoidismo há alguns anos e que, sim, sua saúde estava abalada. Falou também sobre os danos permanentes que seu corpo havia sofrido após décadas de treinos intensos e filmagens perigosas. Revelou que algumas de suas lesões na coluna e nas articulações eram irreversíveis e que os médicos haviam recomendado que ele não realizasse mais atividades físicas extenuantes. Para alguém cuja identidade sempre esteve ligada à força física e ao movimento, ouvir isso foi como uma sentença emocionalmente devastadora. Ele teve que aceitar, com humildade, que seus dias de combate nas telas estavam chegando ao fim. Mas Jet Li, mesmo diante dessa realidade, demonstrou uma serenidade impressionante. Em vez de se lamentar, escolheu focar no autocuidado, na espiritualidade e na reconexão com o que realmente importava. Passou a dedicar mais tempo à meditação, aos estudos budistas e à vida em família. Ele deixou claro que, embora seu corpo estivesse mais frágil, sua mente e seu espírito estavam mais fortes do que nunca. Essa nova fase de sua vida não era marcada por lamentos, mas por sabedoria. Ele compreendeu que a verdadeira força não está apenas nos músculos, mas na capacidade de aceitar as limitações, de perdoar o próprio passado e de encontrar paz mesmo nas adversidades. Uma das primeiras revelações que causaram choque entre seus fãs aconteceu durante uma entrevista feita em um templo budista, onde Jet Li se encontrava recolhido, afastado dos estúdios, das premiações e das grandes produções. Ali, entre cânticos e orações, ele confessou que, por muito tempo, viveu como uma marionete. Disse com todas as letras que foi usado por produtores e empresários que enxergavam nele apenas uma máquina de fazer dinheiro. Por trás do sucesso estrondoso, havia decisões que nunca foram dele, roteiros escolhidos por conveniência, contratos impostos sob pressão, participações forçadas em eventos e até silêncio obrigatório diante de situações que o incomodavam profundamente. Jet Li explicou que, em vários momentos de sua carreira, sentia que estava vivendo uma vida fabricada, montada para o público, mas distante do que ele realmente desejava como ser humano. Essa afirmação gerou debates intensos, pois atingia diretamente o funcionamento da indústria cinematográfica, tanto na Ásia quanto em Hollywood. Outro ponto delicado que Jet Li decidiu expor foi o ambiente traiçoeiro que encontrou ao redor de sua fama. Ele revelou que foi traído por pessoas próximas, algumas que se diziam amigas, outras que o acompanhavam desde seus primeiros passos no cinema. Disse que o sucesso atrai sorrisos, mas que é na queda que se descobre quem realmente está ao seu lado. Em momentos de fragilidade, principalmente após o diagnóstico de hipertireoidismo, Jet Li se viu abandonado por figuras que antes o cercavam diariamente. Amizades desfeitas, assessores que desapareceram, colegas que não retornavam ligações. Essa sensação de solidão em meio à fama foi descrita por ele como uma das experiências mais amargas que já viveu. E embora tenha evitado citar nomes, suas palavras carregavam uma carga de mágoa e desilusão que dificilmente passava despercebida. Em uma de suas falas mais comentadas, Jet Li chegou a dizer que muitas vezes pensou em abandonar tudo e se tornar um monge. Não era uma metáfora. Ele de fato cogitou viver em um mosteiro, longe dos holofotes, dos compromissos públicos, das obrigações comerciais. O cansaço físico, a pressão emocional e os dilemas internos o levaram a desejar uma vida de silêncio, contemplação e desapego total. Embora não tenha seguido esse caminho de forma definitiva, Jet Li passou longos períodos em retiro, meditando e estudando os ensinamentos budistas. E foi durante esses retiros que ele se deparou com perguntas profundas. Quem era ele sem o cinema? Quem era ele sem os aplausos? E, principalmente,
quem ele havia deixado de ser para se tornar o que os outros esperavam. Entre suas revelações mais pessoais, está o reconhecimento de que falhou como pai em várias etapas da vida. Jet Li confessou, com a voz embargada, que se arrepende profundamente de não ter acompanhado de perto a infância de suas filhas, especialmente as duas do primeiro casamento. Disse que, enquanto rodava filmes ao redor do mundo, ganhava prêmios e tirava fotos com fãs, suas filhas estavam em casa, crescendo sem a presença ativa do pai. Essa ausência, segundo ele, deixou marcas que não podem ser apagadas. Ele admitiu que tentou compensar com presentes, com visitas esporádicas e ligações, mas que entendeu tarde demais que nada substitui o tempo de qualidade. Foi um dos momentos mais tocantes de sua jornada pública, quando o homem por trás do mito mostrou que os verdadeiros combates nem sempre são travados com os punhos, mas com o coração. Além disso, Jet Li fez declarações polêmicas sobre o vazio da fama. Ele explicou que, durante anos, acreditou que o sucesso traria felicidade, que os prêmios, o reconhecimento mundial, a fortuna acumulada seriam a realização de todos os seus sonhos. Mas ao atingir esse patamar, percebeu que ainda se sentia incompleto. Havia um buraco interno que os troféus não preenchiam. E foi então que ele começou a questionar todo o sistema que idolatra a imagem, mas ignora a alma. Ele denunciou a forma como a indústria exaure os artistas, cobra perfeição constante e não permite pausas para respirar. Disse que conheceu dezenas de colegas que viviam deprimidos, ansiosos, mergulhados em vícios e, ainda assim, precisavam sorrir para as câmeras como se estivessem no auge da alegria. Essa crítica à cultura da aparência e da performance gerou reações diversas. Enquanto muitos o aplaudiram por sua coragem, outros o acusaram de ingratidão por morder a mão que o alimentou. Mas Jet Li nunca se calou. Sempre que possível, usou sua voz para expor o lado sombrio de uma fama construída com suor, dor e, muitas vezes, solidão. Outra revelação que causou grande impacto foi sobre sua relação com o dinheiro. Jet Li acumulou uma fortuna considerável ao longo da carreira, mas disse que, em determinado momento, percebeu que o dinheiro não tinha mais sentido para ele. Após passar por momentos de crise existencial e quase perder a saúde, entendeu que precisava dar outro significado à sua vida. Por isso, criou uma fundação filantrópica e passou a se dedicar a causas humanitárias, especialmente no auxílio a vítimas de desastres naturais. Sua atuação silenciosa em regiões devastadas por terremotos, inundações e fome mostrou que, mesmo longe das câmeras, continuava a lutar. Só que agora, por causas maiores, por vidas reais. Hoje, aos 62 anos, Jet Li vive uma fase completamente diferente daquela que marcou sua ascensão como um ícone mundial das artes marciais e do cinema de ação. Muito longe das câmeras, das coreografias explosivas e das premiações glamorosas, ele se encontra em um momento de profunda introspecção, simplicidade e serenidade. Seu cotidiano não é mais regido por cronogramas de filmagens intensas ou por compromissos com a mídia. Agora, ele escolhe o silêncio como abrigo e a paz interior como maior conquista. O homem que encantou o mundo com sua habilidade física e presença marcante, hoje se revela como alguém que encontrou outro tipo de força. Não nos músculos, mas na alma, não nas lutas coreografadas, mas na aceitação tranquila de tudo o que viveu. Jet Li vive atualmente em Singapura, onde leva uma vida discreta, rodeado por sua esposa Nina Lee e suas filhas. Ao contrário de outros artistas que insistem em se manter no centro das atenções, mesmo com o passar dos anos, ele escolheu uma existência mais reservada, mais voltada para dentro. Em diversas entrevistas, ele revelou que, depois de tantas batalhas físicas, emocionais, internas, chegou à conclusão de que a verdadeira vitória está em estar bem consigo mesmo. Seu dia a dia é pautado por práticas espirituais, meditação, leituras filosóficas e atividades que alimentam o espírito. Ele mergulhou de forma profunda nos ensinamentos budistas, buscando compreender o fluxo natural da vida, a impermanência das coisas, a importância do desapego e da compaixão. Ele mesmo disse que, durante muito tempo, viveu preso à imagem que o mundo esperava dele. Agora, liberto dessa expectativa, sente-se mais inteiro do que nunca.
As doenças que o fragilizaram nos últimos anos continuam sendo parte de sua realidade. Jet Li convive com o hipertireoidismo e com lesões permanentes causadas pelas décadas de esforço extremo no cinema e nos treinamentos intensos desde a infância. Ele não tenta esconder suas limitações. Pelo contrário, aprendeu a respeitar seu corpo, a ouvir seus sinais e a adaptar sua vida a um ritmo mais gentil. Em vez de lutar contra o tempo, ele caminha com ele. Não há mais espaço para vaidade exagerada ou para se manter dentro de um padrão estético. Jet Li já não se preocupa com a aparência física como antes. Em suas raras aparições públicas, ele surge com cabelos grisalhos, sorriso sereno e um olhar que reflete sabedoria acumulada. É um homem que não tem mais nada a provar a ninguém. Um dos aspectos mais bonitos de sua fase atual é o reencontro com sua família, depois de anos longe. Por conta das exigências da carreira, Jet Li tem feito questão de ser um pai presente. Em suas falas, é visível o arrependimento por não ter acompanhado de perto os primeiros anos de suas filhas, mas também a gratidão pela oportunidade de, agora, construir uma relação sólida com elas. Ele as acompanha em atividades simples, está presente em suas decisões e dedica tempo para ouvi-las. Em algumas entrevistas, disse que os momentos mais valiosos do seu dia são aqueles passados em casa, na companhia das pessoas que ama, em paz. Sem pressa e sem obrigações impostas por terceiros. Mesmo com a saúde frágil, ele não se afastou completamente das telas. Em 2020, emocionou seus fãs ao aparecer no filme Mulan, da Disney, no papel do imperador da China. A escolha do papel foi simbólica. Ao contrário de seus antigos personagens velozes e ferozes, ele encarnou uma figura de autoridade, sabedoria e calma. Foi um reflexo perfeito de quem ele é hoje. A participação não foi pensada como um retorno definitivo ao cinema, mas como um gesto de respeito à sua trajetória e à cultura que ele sempre defendeu com tanto orgulho. Jet Li sabe que o tempo dos combates nas telas passou, mas isso não o impede de continuar impactando o público com sua presença.